Olá, você que está diante desta videoaula que nós vamos estudar a continuação do livro do Êxodo, falando sobre a libertação do Egito. Hoje queremos entender um pouquinho mais sobre o louvor ao Senhor, a esse Senhor que derramou a sua graça sobre o seu povo, libertando esse povo do cativeiro. O nosso alvo vai estar em Êxodo capítulo 15, do verso 1 até o verso 21, quando esse povo agora está diante da beira-mar, né, para nós entendermos qual o significado então da libertação, quando esse povo vai passar a pés enxutos pelo Mar de Juncos, o mais conhecido como o Mar Vermelho. Então, nossa passagem ela vai nos oferecer, Êxodo 15, uma interpretação bem poética, como um hino a Deus cantado pelo povo, trazido por Moisés nesse momento na vida desse povo. Vai estar mais precisamente esse hino em forma de poesia da parte B do primeiro versículo do capítulo 15 até o versículo 18. Ele pode ser dividido, esse cântico, esse louvor a Deus, de forma poética, em duas partes. A primeira vai estar, então, no versículo 1, parte B, até o versículo 12, onde nós vemos aqui nesse cântico uma celebração da vitória que o Senhor dá ao seu povo ali na beira do mar. E a segunda parte que nós vamos ter é a partir do verso 13 a 18, que vai celebrar agora não a passagem do mar, mas a conquista da terra prometida e o estabelecimento da habitação do Senhor ali, onde o seu povo vai servi-lo de forma permanente. Então, na primeira parte, vai prevalecer o Senhor sobre os egípcios, que quando Faraó é derrotado de forma plena. A segunda parte vai ser sobre os habitantes daquela terra, a terra prometida, né? Tanto estes, os egípcios, quanto aqueles da terra prometida, são considerados pedras no caminho do povo de Deus, e Deus vai estar dando a resposta para eles. Capítulo 15, só para a gente entender aqui, verso 16, né, esse cântico de Moisés, ele diz assim: sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, né, falando sobre esse povo. E o verso 5, né, quando está falando aqui também do triunfo do Senhor, diz assim: os vagalhões os cobriam, desceram às profundezas como pedra. Então, tanto o Egito quanto os habitantes da terra prometida são considerados como pedras, né, e pedras que vão sair do caminho do povo de Israel. Outros preferem dividir esse poema em três partes, né? O verso 1 ao 6, a primeira parte, o verso 7 ao 11, a segunda parte, e o verso 12 a 16, a terceira parte, onde os versos 17 e 18 então se tornam o epílogo, o final desse louvor a Deus, né, entoado então por Moisés e pelos filhos de Israel, ou por toda a congregação. Aqui nós temos então, no capítulo 15, o Deus que já agiu na história de Israel é o mesmo que age e que vai agir. É por isso que o hino vincula três acontecimentos centrais na história do povo de Deus. Primeiro, o Êxodo, né, onde nós vemos ali a peregrinação desse povo. A conquista da terra, né, quando esse povo adentra a terra da promessa. E a escolha de Sião, né, para ser a habitação de Deus com o seu povo. Então nós temos três acontecimentos então principais, e vão estar todos relacionados nesse cântico de Moisés, então a Deus, quando o povo entoa. Mas Êxodo capítulo 14, verso 30 e 31 já registra como Israel responde em termos de fé ao presenciar o grande ato que o Senhor realiza, libertando o seu povo dos egípcios. Diz assim os versos 30 e 31 que nós já vimos no vídeo anterior. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel
o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Mas, quando nós vemos esse cântico, no verso 1, nós vamos ver que Moisés e os filhos de Israel é que estão, então, entoando esse cântico de louvor e de gratidão pela graça de Deus que alcançou as suas vidas. Diz assim o verso 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, na libertação, o povo de Deus agora responde então com louvor. O Senhor é louvado, por quê? Porque ele libertou Israel dos egípcios. E esse louvor inclui instrumentos, inclui danças, e inclui cânticos responsivos a Deus. É um cântico comunitário, é um louvor comunitário diante de um povo na presença de Deus. Verso 20 e 21. Do capítulo 15. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nós vemos aqui a repetição do verso 1, agora com Miriam agora louvando a Deus junto com as mulheres. Nós não podemos dizer que este é um louvor que era cantado em templo, que era cantado dentro do tabernáculo. Esse é um louvor da comunidade, de Israel, do povo, louvando a Deus, engrandecendo a Deus pelos feitos de Deus na sua vida. Então não podemos dizer que este é um cântico litúrgico de culto a Deus, mas é uma resposta de um povo diante da graça de Deus e que se alegra na presença de Deus. Como nós vamos ver futuramente Davi também dançando à frente da arca, quando a arca é levada também para Jerusalém. Na mesma expressão que nós temos aqui, no momento do povo, de forma social, louvar a Deus pelas grandezas que o Senhor tem feito e realizado no meio do seu povo. Então nós não podemos trazer isso que Miriam e as mulheres fizeram como algo litúrgico dentro de um contexto de tabernáculo ou de templo. Não é aqui o caso. Então precisamos deixar claro isso. É a congregação de forma plena, adorando a Deus, louvando a Deus, sim, pelos grandes feitos que o Senhor tem feito na sua vida. Então o louvor aqui procede o quê? Da fé do povo, a fé do povo que experimentou, esse povo que experimentou a libertação. E é motivado então pelos feitos redentores de Deus na história. Esse povo está lembrando e está cantando os feitos de Deus que realizou na história desse povo. Êxodo 15 então mostra que quem experimenta a vitória é o homem de guerra, o Senhor, é o Senhor que experimenta essa vitória. Por isso que no verso 3 do cântico vem chamar o Senhor como homem de guerra, colocando no Senhor o seu nome. O Senhor é o homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lembrando que Senhor aqui é a forma que Deus então se apresentou a Moisés lá na sarça ardente, porque Senhor aqui tudo em letra maiúscula, conforme algumas traduções trazem, para mostrar que essa é a expressão Yahvé ou Jeová, como alguns conhecem como a Jeová, embora o hebraico não tenha J. Então nós não temos essa palavra Jeová, essa palavra brasileira. No hebraico o J não existe, ela tem um som mais de I, Jeová, ou Yahvé. Então precisamos olhar para isso também, para nós não ficarmos brigando por nomenclatura, por nomes que de forma abrasileirada que nós temos, que não tem a ver com aquilo que é o contexto bíblico aqui. Aqui é a forma como Deus se apresentou a Moisés lá na sarça ardente, o eu sou o que sou, ok? Os feitos do Senhor, então aqui desse Deus, é o feito de um Deus guerreiro, que é feito de um Deus guerreiro terrível, poderoso, que nada pode ir adiante dele, porque ele conquista
né, todas as coisas. É um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, um Deus incomparável. É esse Deus guerreiro que nós vamos ter aqui em Êxodo capítulo 15. O verso 11 ele continua: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? É assim que o povo entende Deus, assim que o povo vê Deus. O Salmo 89, versos 6 ao 8, vem trazer essa forma do povo olhar para Deus. O Salmo 96, verso 5, também traz essa resposta desse Deus guerreiro, um Deus terrível, temível, maravilhoso, glorioso, incomparável, nada se compara a ele. E diante dele, então, os deuses dos povos são impotentes, né? Não existem, são mentirosos, né? Não têm a grandeza de Deus. E os adversários desse Deus que se levanta contra esse Deus, então, conforme o louvor diz aqui, são como pedra, ou como um chumbo, que vão ficar o quê? Dentro do mar. Né, vão se afogar no mar, não vão ter como escapar da presença de Deus. O verso 5, verso 10 e 16 de Êxodo 15 que nós vemos isso. Esse povo é como um restolho, né, é o verso de número 7, né, um restolho que diante do fogo se extingue. É esse louvor que é feito a esse Deus, que é um Deus também conhecido aqui como o homem de guerra, o Senhor Todo-Poderoso. Logo, nesse louvor, então, destaca-se o poder e a grandeza do Senhor. O Senhor se serve do mar e do vento, verso 4 a 10 vai falar isso. O Senhor destrói o inimigo e salva o seu povo. O Senhor é visto como um guerreiro, né, cuja força, cuja destra, cujo braço está evidente na libertação que está ali à beira-mar. E na condução também desse povo diante da terra prometida e diante dos moradores que ali estão. E que em todos os demais momentos decisivos da história de Israel, esse Deus se faz presente. Logo, quem triunfou em tudo não foi Moisés. Quem triunfa em tudo, e é isso que o louvor vai estar dizendo para nós, é Deus, é o Senhor. Né? Mas o Senhor é muito mais do que um Deus guerreiro que triunfou. Né? O verso 4, lançou no mar os carros de Faraó, os seus exércitos, os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. O Senhor é muito mais. O Senhor é um rei. É isso que esse povo também precisa aprender e entender. É um rei que reina sobre o seu povo. E isso chama esse louvor. Ao mostrar toda a grandeza de Deus, o verso 18 vai dizer: o Senhor reinará por todo o sempre. Ou seja, Deus falando: eu serei rei sobre as suas vidas. Lembrando que lá em 1 Samuel, chega um momento que o povo não quer Deus como rei, pede um rei para si e vai ter problemas a partir daí, porque o tempo da teocracia, então, é deixado de lado. O povo que aqui adora esse Deus e reconhece esse Deus como seu rei, vai esquecer, né, dessa forma de adoração a Deus futuramente. Mas este é um rei agora, nesse momento, que conduz em segurança esse povo para a terra da promessa, versos 13 a 17 do nosso hino ao Senhor. O rei então conduz o seu povo. Esse rei conduz o seu povo de que forma? Abrindo o caminho pelos povos. Esse povo vai passar pelos povos e Deus o conduzirá. Né? Os versos 14 a 16 que vem falar assim: os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se diante dos habitantes da Filístia, os filisteus. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, os poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do seu braço, emudecem como pedra, assim como foi com Faraó. O Salmo 98, verso 2 vai mostrar que Deus é aquele que, como rei, abre o caminho, né, por o seu povo passar pelos povos. Abrindo também, como ele fez, o caminho das águas, né? Quando abriu-se o mar em duas partes e esse povo passou, e depois o exército de Faraó como pedra ali ficou. Então o Senhor se mostra soberano sobre todos os povos e sobre todos os seus deuses,
é cantado aqui nesse hino ou nesse louvor de fé desse povo. Mas, de maneira especial, ele é o rei de Israel. Israel precisa entender isso. Israel precisa conhecer esse rei. Um rei que conduz o seu povo para a habitação da sua santidade. Verso 13 e o verso 17 assim nos diz: com tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Esse rei, então, que conduz o seu povo. O Senhor, então, nesse louvor se mostra soberano sobre todos os povos e sobre todos os seus deuses. Assim, o rei conduz o seu povo que ele adquiriu para si. Esse que é o nosso momento desse louvor a Deus, mostrando que o louvor a esse Senhor, da sua graça sobre o seu povo, e a esse Senhor que é rei, que reina e que conduz esse povo para a terra a qual ele prometeu. Salmo 78, só para nós encerrarmos este vídeo, no verso de número 54, ele diz para nós assim: levou-os até a terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. O rei conduz o seu povo, que ele adquiriu para si, para estar na sua presença, ok? É isso que nós queríamos trazer nesta videoaula, então. Este é o vídeo de número 11, já passaram-se, então, 10 vídeos. Se você não pegou ou esqueceu algum, volta atrás para entender bem essa figura do Êxodo na sua história em relação ao seu povo, que somos nós. O próximo vídeo, o vídeo do número 12, nós vamos estudar o capítulo 15 a partir do verso 22 até o verso 27. Agora esse povo já peregrinando no deserto. E eles vão encontrar diante de umas águas que são amargas. E nós vamos entender um pouco sobre esse contexto também dessa peregrinação que agora acontece. Ok? Forte abraço. Até o próximo vídeo, vídeo do número 12. Eu quero te encontrar lá. Compartilhe esses vídeos, esteja levando para as pessoas que você conhece, para que possam conhecer mais a palavra do Senhor. E não deixe de continuar nesses vídeos, olhando para os acessos aqui. Tem vídeo de Êxodo que tem muito acesso, tem vídeos que quase não tem acesso. Por quê? Porque as pessoas procuram só partes que lhe interessam. As Escrituras Sagradas têm que ser um todo na nossa vida para nós compreendermos ela no seu todo. Não adianta conhecer a parte. Precisa ver todo o fluxo dessa história para nós entendermos, então, a mensagem que está por trás de tudo isso e o que nós somos e como nós vivemos o reino de Deus diante desse Senhor que derrama sua graça sobre nós e que é o nosso Rei, o único que conduz a nossa vida neste período de peregrinação que nós temos aqui na face da terra. É só Ele que deve conduzir as nossas vidas. Através do quê? Da tua palavra que está sendo ensinada, que está sendo aprendida. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Até o próximo.